do significado de Deus em nós. Esse é o Evangelho que eu trago para você com toda a simplicidade do meu coração. Quero ler no livro de Salmos. E você, se quiser me acompanhar, é o Salmo 42. Salmo 42, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me conhece, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, que é a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os olhos, os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. É interessante que esse é um salmo que vem carregado de lamentações. Primeiro, ele fala da necessidade, da sede espiritual que ele vem sentindo em relação a Deus, como uma corça que ele vê andando lá no sul de Israel, na região do Negueb, muitas corças. E ele vê uma corça daquelas andando resfolegante, com a saliva grossa escorrendo pelos lábios de tanta sede, procurando água. Aí ele olha aquele resfolegamento e diz: olha, Deus, eu sou como essa corça, e tu és para mim a água, semelhantemente a ela que quer água, eu quero Deus, porque eu estou assim no deserto, cansado, resfolegante, suspirando por ti, com sede de ti. Quando é que eu vou ficar cara a cara com a fonte da minha satisfação, com a tua face? Essa é a primeira imagem que ele cria, dessa circunstância, dessa situação. Aí ele prossegue e diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ele estava bebendo as suas próprias lágrimas, o que é uma imagem psicológica muito negativa. Está com sede de Deus, ter sede de Deus faz parte, é bom, faz bem. E todo homem tem que ter sede de Deus de vez em quando na vida para refocar os seus significados. Mas a segunda descrição é uma descrição que não pode ser chamada de positiva. Ela é psicologicamente extremamente autodestrutiva.
Quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, ele confessa que entrou num processo de auto-vitimização, de autopiedade, com pena dele mesmo, com dor dele mesmo. Ai, meu Deus, eu tenho sede de ti, tu não me vens, e eu estou frustrado por causa das coisas que me aconteceram também, e tu não me vens. Meu coração está tomado de uma quantidade enorme de tristeza, e tu não me vens. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, significando dizer que ele tinha entrado num ciclo de se alimentar das suas próprias dores, se alimentar dos seus próprios sofrimentos de dia e de noite. E quando a gente entra nesse ciclo de alimentação das nossas dores e dos nossos próprios sofrimentos, a gente não consegue quebrar isso em favor de nós mesmos. A tendência é que esse ciclo só cresça, só se intensifique. E a autopiedade, quem por ela é possuído, não consegue enxergar pela fé qualquer saída, não consegue quebrar o ciclo dos ressentimentos, de sentir de novo as mesmas dores, de chorar pelas mesmas coisas, pelas mesmas causas, pelas mesmas perdas, pelos mesmos fracassos, pelos mesmos vacilos. Não consegue parar, fica se alimentando. Por que eu fiz aquilo, meu Deus? Ou por que fizeram aquilo comigo? Como é que eu não vi e queriam fazer? E é uma existência de dia e de noite, chorando, choramingando, se alimentando e bebendo lágrimas. Quando um ser humano passa a beber lágrimas, as suas lágrimas, das suas dores, dos seus sentimentos, dos seus ressentimentos, das suas frustrações, dos seus pseudo-fracassos, quando o indivíduo entra nesse molde e passa a beber suas próprias lágrimas de dia e de noite, alguma coisa muito, muito ruim se estabelece dentro dele sem que ele perceba. Sem que ele perceba. E é assim que esse homem está. Então ele pergunta, ele ouve a pergunta que fazem a ele. Ele chora, ele se ressente, como você está ressentido, magoado, bebendo autovitimizações, coitadismos e dores dessa natureza que paralisam completamente qualquer que seja a sua progressão ou evolução espiritual. Ficam todas elas contidas por essa autopiedade que impede você de tirar esse cobertor fétido que cobre você, de tirar essa touca das suas noites mal dormidas e insones, de tirar o pijama das suas frustrações, se vestir para viver e ir à vida e ir à luta. Aí então ele começa a ouvir a voz de terceiros. A autopiedade desenvolve uma audição aguçada para aquilo que é o questionamento de outros, de alguns ou de muitos ou de milhares, sobre o suposto fracasso da nossa vida. Sobre o suposto fracasso da nossa vida, você está me entendendo? Aí ele começa a ouvir as vozes dos que dizem: o teu Deus onde está? Às vezes é o pai, é a mãe, é a mulher, são os filhos. O teu Deus onde está? São os amigos que dizem: escuta, você não dedicou a sua vida a Deus todos esses anos?
Por que agora você está assim? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? O teu Deus aonde está? Aí ele diz, e eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro de onde eu caí, de que agora eu estou aqui com sede de Deus e Deus não me vem. E eu estou aqui bebendo as lágrimas das minhas dores, para as quais não existe consolação. Aí começam os superlativos, os exageros. Ninguém está sofrendo uma dor como a minha. Ninguém sabe o que eu estou experimentando. Aí, como adição a essa miséria, ainda vem a memória e os ecos das falas e das perguntas e dos questionamentos de terceiros, dizendo, e o teu Deus, aonde está? Aí ele diz, me lembro dessas coisas e dentro as minhas lágrimas de dor, e Deus não tem piedade de mim, não vem ao meu encontro. Agora, o eco da voz dos meus amigos e inimigos e adversários não cessa de me perturbar. O teu Deus onde está? Por isso a minha alma esmorece. Eu não tenho ânimo para nada. Eu estou mergulhando numa depressão que tenta encontrar o fundo desse poço que não tem fundo. E a minha agonia é esta. E ainda ouço o eco dessa voz e vozes provocativas. Cadê teu Deus? Então eu me lembro de como eu já fui um sucesso. De como todos me admiravam, como todos me seguiam, como eu era referência para todas as pessoas, como eu era o líder da alegria, como quando a minha presença chegava e provocava a exultação no coração de todos. Eu agora não posso nem chegar, eu agora sou fracasso, eu agora sou tristeza, eu agora sou a simbolização da derrota, eu agora chego e ouço só as pessoas, as que têm coragem de se aproximar de mim e me perguntarem, escuta, e cadê aquela fé? E cadê aquela ousadia? E cadê aquela intrepidez? O teu Deus, aonde é que ele está? Fala aqui para mim. Fala. O teu Deus, aonde está? Me diz, aonde está o teu Deus? É só o que me vem à mente. E as memórias passadas, as memórias antigas, de como eu era o guia das procissões da felicidade, como eu era o guia das procissões da felicidade, e todos me procuravam, e eu dirigia o povo todo com uma alegria extraordinária. E hoje eu sou só um símbolo de fracasso, porque eu me alimento das minhas dores, enquanto eles perguntam, escuta, e aí, o teu Deus, aonde está? E a minha maior tristeza é que eu me lembro de como eu guiava todo mundo com os gritos de alegria e de louvor, e as pessoas que me seguiam eram uma verdadeira multidão em festa. Aí ele, depois de ter esse momento de reflexão com ele mesmo e de chorar mais ainda essa situação, ele, de novo, traz à memória esse questionamento que diz, por que estás abatido, a minha alma? E a gente pensa que, ao fazer essa pergunta, ele vai encontrar para si mesmo uma solução. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro em mim?
espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí a gente pensa que o salmo vai acabar aqui, ó. Basta, né? Basta. A gente fica esperando que ele tenha essa volta sobre si mesmo. Ele já falou e reclamou que Deus estava ausente, ele estava com sede. Ele já choramingou as suas dores e os seus sofrimentos. Ele já se lembrou dos sucessos passados e que já não estão mais presentes. Ele se encheu de todo o coitadismo. A alma dele entrou num estado de murcheza. Ela se envelheceu antes da hora pela tristeza súbita que ele permitiu que tomasse conta dele. E aí, de repente, ele se lembra de como o passado já foi glorioso para ele, já não é mais. Aí, de repente, ele para e diz: por que tu estás abatida, ó minha alma? Lembra-te de Deus, ó minha alma. Por que te perturbas dentro em mim? Para com isso. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. E era hora de parar aqui. Tem certas orações que a gente precisa aprender a pará-las, senão elas acabam com a gente. Sede de Deus, e ele queria Deus como sensação. E Deus não é sensação, é para ser apropriado pela fé. Mas ele está tão destruído em si mesmo que ele quer que Deus dê a ele um sinal de satisfação, como a corça com sede teria se bebesse uma água gelada. Ele não consegue se apropriar de Deus com sede ou sem sede. Para ele, Deus só é o Deus da vida quando a gente está sem sede. Ele não podia entender que com sede ou sem sede, Deus é o mesmo na minha vida e na vida de todo mundo. Aí ele segue e se enche de autopiedade, se enche de autovitimização, o que já é o bastante para destruir a vida de qualquer um. A fé tinha se transformado em sensação, e agora a vida toda era interpretada a partir de autovitimização. Autovitimização. E aí o coração dele, não satisfeito com isso tudo, tem uma crise de sucesso passado. Ele começa a olhar os troféus, quem ele um dia supostamente foi diante da percepção dos outros, de terceiros. E aí o coração se esmaga em frustrações ainda maiores. No entanto, aparentemente, parece que ele teve uma reação, que ele acordou. E ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio e meu Deus. Fica quieta, para de emoções, de sensações, de autovitimizações, de tudo isso. Confia. Só confia. E a gente acha que acabou. Porque é para acabar. Quando você tem a coragem de dizer uma coisa dessa, é porque é para acabar. Quem chega e diz isso, espera em Deus, confia em Deus. Não fiques abatida, ó alma. O Senhor é o teu auxílio, é o teu Deus. Confia nele, espera nele. Pronto. É para fechar mesmo a Bíblia. É para fechar o Salmo, é para fechar a oração. É para fechar a lamúria, é para terminar tudo. Mas não. Ele prossegue. Como você prossegue. Você prossegue. Tem horas na vida que você já chegou perto da solução. É só parar com a lamúria, com a resmungação,
com a necessidade de que Deus se transforme em você em sensação. O Deus da sensação. Ele é o Deus da fé, o Deus da sensação não é o Deus da fé. O Deus da fé não é o Deus da sensação. Pode haver alguma sensação na fé, mas isso não é sintoma de que a fé é a fé. A fé é fé porque ela é fé sem sensação nenhuma. É certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Mas aí ele mergulha nesse mundo das impressões, das sensações. Quando a gente pensa que ele parou, que ele diz, espera aí, espera em Deus, por que tu estás abatida? Por que tu te perturbas? Espera aí. Nada acabou, Deus está vivo e presente. Eu ainda o louvarei. A minha vida vai mudar, eu vou me encher de alegria e de gozo. E não é por causa de sensações, é porque Ele é fiel e eu creio nele. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Aí a gente pensa que o salmo para aí, que a oração para aí, que esse homem vai se levantar e andar, e aí ele começa tudo de novo, tudo outra vez. Sinto a batida dentro em mim, a minha alma. Aí ele começa com as memórias, com o culto ao passado, com o que não é mais. Olha só como o passado tem esse poder desgraçado de impedir a gente de ficar em pé no presente, de olhar e meter a cabeça dentro do futuro e enxergar o futuro pela fé. Não. Vem de novo o império das sensações, o mundo dos sentimentos domina ele e ele desiste da decisão e da consciência da fé e diz, sinto a batida. Meu Deus, a alma da gente fica abatida por razões diversas. Se eu fosse viver com base nas sensações e nos sentimentos da minha alma, eu teria parado lá atrás. É porque eu saio rasgando a alma, entendeu? Eu sigo rasgando. Ela está abatida, eu digo, mas eu não estou. Tu és apenas uma dimensão de mim. Tu não me és por inteiro, ó alma. Eu sou espírito, eu sou consciência, eu sou fé. Tu és uma dimensão do meu ser, mas tu não és a essência eterna do meu ser. É espírito, é verdade, é consciência, é fé. Meu Deus, quantas milhões de vezes eu já senti profundamente abatida a minha alma, com vontade de desistir de tudo, da própria vida. Mas eu simplesmente rasguei a alma, rasguei o véu de lágrimas, rasguei em nome de Jesus. Do contrário, você não teria me conhecido, do contrário, eu não estaria aqui hoje, do contrário, nada teria acontecido. Se eu tivesse sucumbido ao fato de ter sentido a minha alma abatida dentro de mim, quantas vezes a minha alma já se sentiu abatida dentro de mim? Especialmente por causa de lembranças passadas, memórias passadas, tempos passados. O passado tem um poder paralisador, um poder aleijante, um poder amputante, um poder desmobilizador por inteiro do que a gente possa fazer. O passado, carregado de frustração, de culpa, de lamúria, de auto-vitimização, é o próprio diabo contra as perspectivas de fé na vida. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no outeiro de Mizá. Isso ele já tinha viajado do sul, lá do Negueb,
Enquanto eu conto essa historinha rápida desse salmo, dias passaram para esse indivíduo se locomover do sul para o norte. No mínimo, a memória dele fez isso, mas é provável que ele mesmo, na angústia da sua vida, tenha perambulado até as nascentes do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. E ele fica olhando as águas saindo de dentro das cavernas dos 3 rios que formam o Jordão, e alguns deles têm cachoeiras catadupas, que vêm caindo, até correrem no leito do Jordão, e ele fica olhando para aquilo com aquele abatimento de alma, com aquela memória encravada na tristeza do passado e da frustração do que ele não tinha realizado, não tinha conseguido ou tinha perdido. E aí ele diz, é assim comigo também. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Eu entrei no primeiro abismo, vou cair no segundo, vou cair no terceiro. Provavelmente tudo tenha ficado no passado. Provavelmente agora eu vá de abismo em abismo, levado pelo fragor poderoso dessas forças abismais. Lá vou eu, de depressão em depressão, de abismo em abismo. E quando a mente entra nesse molde, é um horror para tirar um indivíduo desse estado, quando tudo para o que ele olha o associa à derrota. Eu, por exemplo, vou lá nas nascentes do Jordão, no sopé do Monte Hermon, e o meu coração se enche de alegria, especialmente quando eu vou no rio ao lado, no Catsbanias, e vejo o fragor das suas ondas saindo de dentro da pedra e vai crescendo, me dá uma alegria enorme. Mas para ele, que estava nesse molde, nesse estado de autovitimização e tristeza, aquele sair de um abismo, entrar no outro, criar uma revolução de águas que se projeta para um outro e para o outro, no caso dele, só o lembrava de tristezas que ainda viriam. Ele tem no passado uma referência do ruim, transforma o abismo do passado numa perspectiva projetada dos próximos abismos que ele ainda conhecerá. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, vai ficando tudo pior, e todas as tuas ondas e vagas vão passando sobre mim. Tu, ao invés de me salvares, tu vais me afogando na minha própria depressão. É o sentimento que toma conta dele de novo, outra vez. O mesmo cara que já tinha dito, por que tu estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Agora, outra vez mergulha nesse abismo. E lá vai ele tomando fôlego, numa depressão que só piora, que ele projeta como ficando pior, e vai piorar para ele, diz ele. Ele tenta parar, ele introduz um contudo. Apesar de tudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Ele volta tudo de novo, cara, tudo outra vez. Como a maioria de vocês. Tem gente que eu penso que eu ajudei. Que eu penso que eu ajudei a colocar o indivíduo sobre uma rocha estável. Quando ele diz, não vou ficar abatido, quando ele começa a reagir,
Quando ele diz, esperarei em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu auxílio, o meu Deus. Aí você diz, então tá bom, é isso aí, fica firme, tá certo? E você vai adiante, quando você dá as costas, o indivíduo já entrou num outro processo de lamúria. Tudo que ele vê, e ele diz, não posso ver nada, tudo me lembra a minha derrota, tudo lembra o meu abismo. E é assim que eu vou de abismo em abismo, Deus não me vê, olha as ondas dele passando sobre mim. Aí ele tenta se agarrar, mas ainda é uma fé cheia de desejo, tomado ainda de sentimentos e de memórias. Ainda é uma fé fundada no passado, não é uma fé que já se projetou para o futuro e tomou posse. Não. Ele ainda está vivendo de emoções. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está um cântico dele, uma oração ao Deus da minha vida. Tudo isso ainda é memória. Ainda é ele tentando recorrer a um banco de dados, mas não é ele se apropriando já aqui e agora de Deus presente com ele, com emoção, sem emoção, com sede, sem sede, com inimigos, sem inimigos, com abismos, sem abismos. Deus é o Deus da minha vida. E eu não vou ficar impressionado com quem quer que tenha opinião nenhuma a meu respeito, com ninguém que venha fazer gozação sobre a minha vida, dizendo, e cadê o Deus do Caio? Cadê o Deus do Caio? Olha, deixa eu te dizer, o meu Deus vai bem, obrigado, sentado num trono de glória e de graça, e me garantindo que eu sou filho e herdeiro, que eu sou um pequeno Cristo crescendo todo dia na bondade do Senhor. Essa é a minha resposta de fé a homens e a diabos. Mas quando o cara, todavia, não está andando em fé, até a reação dele o leva, outra vez, para um estado de depressão miserável. Ele começa com esse contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Aí outra vez você pensa que, pronto, o cara resolveu o problema. E resolveu o problema. Ele vai se alegrar no louvor de Deus e vai se pôr em pé. Aí não. Volta tudo outra vez, porque tem orações, gente, que precisam acabar. A gente precisa terminar aquela oração, dizer isso, levantar e sair. Dizer isso, levantar e sair para viver. Ele, no entanto, está preso aqui. Ele volta e diz, digo a Deus, minha rocha. Bom, ele diz a Deus e ele exalta a Deus, chamando Deus de minha rocha, para dizer logo depois que Deus se esqueceu dele. Olha, Deus, minha rocha, por que você se esquece de mim? Por que eu tenho que lamentar? Ele coloca e transfere a responsabilidade para Deus. Como se Deus é que fosse fazer com que ele aprendesse a viver. Deus me ensina a viver e eu tenho que aprender a viver. Uma é a tarefa de quem ensina, outra é a tarefa de quem aprende. Deus me ensina a viver, eu tenho que aprender a viver. Digo a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que eu vou ter que viver assim o resto da vida lamentando, enquanto os meus inimigos me oprimem? Por que, ó Deus, que eu tenho que ficar assim com os meus ossos esmigalhados, quando os meus adversários me insultam? Aí você pensa que o insulto é de uma natureza degradante a ele como ser humano, mas o insulto é, escuta, o teu Deus onde está? Você não era um cara que dizia para todo mundo que andava com Deus, que era cheio de Deus, que tinha a palavra de Deus, que era animado pela sabedoria de Deus, pelo conselho de Deus, pela fé nele.
Então, onde foi parar tudo aquilo que te habitava? Cadê? Por quê? No meio disso, tinha gente falando essas coisas com aquela gozação mordaz, perversa. Mas, quem sabe, haviam outros que só estavam querendo saber mesmo. Escuta, o que houve contigo? Às vezes, quando a nossa vida é tão misturada com Deus, e alguém vem e nos encontra num estado desse, e nos pergunta como é que você está, parece que o indivíduo está perguntando de o que aconteceu com Deus em ti. O fato é que era assim que ele entendia. Fosse porque a pergunta fosse exatamente esta, ou fosse porque era assim que ele entendia na frustração e na autovitimização dele. O teu Deus é onde está. Aí ele faz de novo aquele diálogo, oração, diálogo com a própria alma, e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Meu auxílio, Deus meu, então. Graças a Deus, a oração acabou. Porque tinha uma chance muito grande desse cara continuar e dizendo: ai, meu Deus, olha, os inimigos estão vindo. E reconstruir um capítulo inteiro da mesma coisa, como tem gente cuja vida, depois de um tempo, é uma sucessão de capítulos da mesma coisa. São pessoas que vão ficando insuportáveis, que depois de um tempo nem Deus consegue mais falar com elas, porque é lamúria demais. E elas não param a oração nunca. Gente, orações de dor, de lamúria, de tristeza, precisam ser curtas e rápidas e precisam terminar. Salmos de lamúrias e tristezas precisam ser apenas pequenos derrames psicológicos, um direito poético da alma gemer, para logo em seguida parar e dizer: o meu Deus está aqui, levantar-me-ei, e ainda que eu tenha que andar caminhando e chorando enquanto eu semeio, eu sei que eu vou voltar com júbilo, trazendo os meus feixes, e tá bom, chega. Essa oração está feita. Não haverá repetições acerca dela. Tem orações que não podem ficar sendo repetidas, senão elas matam a gente, entendeu? São orações que envenenam. Aquelas orações da autopiedade, de quem bebe as próprias lágrimas, elas têm, se começam, elas têm que ser rápidas e elas têm que ser concluídas por esse falar que repreende a alma. Por que tu estás assim, ó minha alma? Para com isso. Deus é o nosso Deus. Ele não mudou. As circunstâncias é que são como são, mas tu espera em Deus. Pois tu ainda o louvarás, eu ainda o louvarei. A Ele que é o meu auxílio, Deus meu, e amém. Aleluia. Tchau. Tchau. Sai. Vou viver. Vou viver. Vou viver. Acabou. 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 São as orações que eu preciso aprender a fazê-las terminar. Porque se eu as mantiver em estado de continuidade, elas vão me paralisar, elas vão me alejar, elas vão me amputar para a vida. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra, que não é a primeira vez que eu falo sobre ela, mas que hoje tenha chegado ao coração de alguém ou de alguns, como palavra da vida, palavra da ressurreição,
como palavra do soerguimento, como palavra que cura o aleijão, como palavra que para esse fluxo de autopiedade e autovitimização, e que nos põe em pé, sem saudades de nenhum passado, com a alegria de meter a mão no presente hoje e de meter a cara no futuro para ajudar a iluminá-lo e transformá-lo para mim mesmo e para outros. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Amém.